Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, o nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem em seus lares. A nossa equipe está composta pelos irmãos Ney com a prece inicial, Franciele com a leitura do capítulo de hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, e dos irmãos Ney, Elisete, Célia e por mim Cris, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e purificação das águas, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos ao nosso irmão Ney para conduzir a prece inicial. Senhor Jesus, novamente reunido em Teu nome, solicitamos ao Teu coração generoso e amigo, que nos sustente, ampare e nos fortaleça no cumprimento das nossas tarefas, que abraçamos em Tua seara. Envolve a todos nós nesse momento, principalmente toda a equipe encarnada e desencarnada, que coordena a nossa atividade do Evangelho no Lar. Ilumina e abençoe o nosso raciocínio, porque através da palavra amiga chegaremos aos corações dos nossos irmãos. Ó Jesus amado, pedimos vibrações amorosas de paz e harmonia para o povo ucraniano e também para o povo russo e para a humanidade, Jesus. Que nosso amor fraterno seja luz e bênção, que possa, Pai, chegar também a todos os lares. Pai amado, que seja em Teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais, mas, sobretudo, em nome de Deus, que solicitamos permissão para iniciarmos o nosso Evangelho no Lar virtual, e assim seja. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 177, Opiniões Convencionais. A multidão respondeu: Tens demônio? Quem procura matar-te? João, capítulo 7, versículo 20. Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre elas forças vigorosas. Se toleras ofensas com amor, chama-te covarde. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo. Se sofres com paciência, nega-te valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. Se desestimas os gozos vulgares, classifica-te de anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelheceste e cansaste antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. Se reverencias a lei, aponta-te como medroso. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz dos seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade e a religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão. É indispensável suportar-lhe a inconsciência para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimas. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, Emmanuel nos recorda que o comportamento ensinado por Jesus ainda é considerado um tanto quanto estranho, que não condiz com o que a maioria segue. Mas, primeiramente,
precisamos entender o sentido da palavra convencional. E ela diz respeito a certas posturas, certas atitudes, hábitos que caracterizam uma média da multidão. São os que não querem sair do convencionalismo, não estão dispostos a sacrificar muito por alguma coisa, enquanto aquilo lhes satisfazem, alimenta algum interesse. Elas vão atrás a partir do momento que aquilo começa a exigir determinadas mudanças que não se deseja fazer. Então começam as críticas. Essa é uma característica que ainda opera muito no que a maioria está fazendo. Não importa se é o certo ou não. Ela teme em assumir responsabilidades e se destacar para muitas vezes lidar com incompreensões. São poucos que optam por caminhos diferentes. É como se fosse uma autodefesa. Alguém precisa desvalorizar aquele que está no caminho certo para se convencer de que ela não está no errado. Portanto, não devemos desanimar com as críticas dos outros, porque elas virão, quase que automaticamente. O caminho não é fácil. Jesus também foi ridicularizado, foi xingado, desprezado e humilhado. Mas existe tanta coisa a se fazer, não é? E tudo parece meio que escondido. Mas não é por isso que devemos desistir, muito menos deixar de trabalhar em prol do bem. Quanto mais distribuirmos o amor, mais ele aumenta ao nosso redor. E com esse amor, vamos nos fortalecendo. Se de um lado alguém nos critica, de outro alguém reza por nós. E essa força que de Deus nos mantém de pé. E caminhando no bem, vamos sentir uma gratidão. E esse sentimento preenche todo o nosso dia. Nos traz alegria, nos traz a paz. Portanto, é por isso que Jesus nos disse que a caridade é a nossa salvação. Distribuir o amor puro, o amor desinteressado, nos protege da maldade do mundo. Nos protege dos pensamentos negativos, da falta de coragem, do desânimo, da raiva, da revolta. Trabalhar no bem é como um antídoto contra os venenos do que é material e raso. Estar em sintonia com Jesus no seu caminho é estar protegido, imune às investidas maldosas do mundo. Quanto mais trabalhamos no bem, mais fortes nos tornamos, embora os que estão ao nosso redor não concordem. A força que vem do amor nos fortalece no caminho que escolhemos seguir. Portanto, a energia da vida é a energia do amor de Deus. O amor é a força mais poderosa do mundo, não só do nosso planeta, mas do universo. É o amor que rege. Tudo sem amor, nada frutifica, nada germina, nada vive. E esse é o nosso verdadeiro trabalho. É para isso que nós estamos aqui, para aprender a amar, sem nos deixarmos levar pelas vaidades, pelo orgulho. Somos apenas discípulos que estamos aqui tentando fazer a nossa parte, sempre vigiando o nosso pensamento, vigiando nossas atitudes, nossas ações, para que possamos seguir todos os ensinamentos de Jesus, na humildade, na caridade, na paciência, na aceitação, daquilo que vem para nós, daquilo que precisamos passar, daquilo que precisamos vencer, e assim nós vamos caminhando dia a dia. E são inúmeras as oportunidades que surgem em nossa vida. Precisamos ficar atentos e determinados a mudar, fortalecidos pela nossa fé, perseverantes para conseguirmos essas modificações. É o trabalho que nos trará evolução, é estar aqui, enfrentar desafios, enfrentar julgamentos muitas vezes injustos, enfrentar preconceito, isso que nos trará a força do Espírito. Portanto, devemos levantar a cabeça, olhar para cima, para o céu. Lá está o Pai, nos encaminhando todo o seu amor, toda a sua força, energia, para que possamos continuar firmes sem nos deixar abater pelos espinhos do caminho, nos agasalhando no amor, na certeza de que somos amparados pelo Pai, de que estamos no caminho certo quando distribuímos o seu amor, e de que esse amor sempre vai nos acompanhar, porque assim é a vontade do nosso Pai. Gratidão. Continuando a nossa reflexão, nós não devemos desconhecer que muitas vezes, contra nós próprios, se-nos-á necessário ouvir opiniões de companheiros, acatá-las ou não, e considerando o benefício geral e não os nossos próprios interesses pessoais, e que nos cabe sofrear para que a felicidade dos outros nos favoreça com alegria de ver os outros felizes e abrindo com isso novas estradas no campo íntimo que nos visem a melhoria,
a paz, a compreensão e o bom ânimo. Pois bem, quanto mais se agiganta a evolução na Terra, mais amplo se faz os órgãos informativos em todos os lugares. A autoridade pesquisa, confronta, observam, conjecturam, no fundo, e sempre o esclarecimento que surge através da cita, auxiliando o homem a escolher o caminho e selecionar suas atitudes. Meus irmãos, passaram-se quase 2000 e poucos anos e as palavras do Cristo ainda precisam ser analisadas. Prova disso é essa mensagem de Emmanuel, que se reportando aos seguidores do Mestre na atualidade, e ainda mais os fariseus, uma turba de indecisos a respeito da veracidade de que Jesus era um mestre, e muitos ainda se dizem descrentes daquele que o enviou, e logo creem nele. Consequentemente, meus irmãos, e se não creem nele, também não crerão no Espiritismo, que revela o maior modelo a ser seguido na história da humanidade. Pois bem, então devemos silenciar as opiniões injustas? É lógico que sim. As nossas ações justas devem ser louvadas? Sim, pois elas são proferidas para nos intimidar e servem de prova para a nossa evolução. Prova se damos mais atenção ao que nos apela ou à vida futura. É justamente se damos mais atenções às opiniões ou se nós estamos trabalhando mais o nosso espírito para que, quando chegar o momento de nosso retorno à pátria espiritual, nós tenhamos trabalhado para que tenhamos uma vida futura de aprendizado na nossa bagagem. Procuremos, irmãos, dar ouvido ao Mestre, pois, desde o seu tempo, já previsto por Isaías, entendamos a parábola do semeador. Que Deus nos ilumine e nos abençoe. Gratidão. Conforme nossos irmãos já bem falaram, bem explanaram, sobre as opiniões convencionais. A maioria das vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, pensando no que o outro vai falar, o que os outros vão falar, mesmo sabendo que o que a gente está fazendo é certo, está dentro das leis divinas, mas eles fazem de uma forma que tu acaba sentindo um pouco de vergonha de expor aquilo tudo. Opiniões convencionais sobre o que os outros costumam julgar. É muito mais fácil julgar as atitudes e escolha dos outros, deixar de seguir os ensinamentos de Jesus, porque tem alguns que não têm coragem para seguir. Então, daí é mais fácil tentar inibir essa atitude do outro. Viver na moralidade, no caminho do bem, não cai nas graças daqueles que preferem atitudes contrárias. Eles não entendem as nossas atitudes voltadas para o bem, a caridade, o amor ao próximo, né, sem distinção. Qualquer atitude focada em nos melhorarmos vai ter julgamentos, mas isso não pode fazer nós mudar as nossas escolhas. Se o próprio Jesus, que foi alvo de sarcasmo, de humilhação, nem isso fez com que ele desistisse de nós. Então, nós também não devemos desistir dele e de seguir este caminho. A gente deve retribuir todo o amor que a gente recebe do nosso Pai Celestial, sem medo, sem culpa de sermos julgados. Toda vez que nós nos deparamos com nossos equívocos e retomamos o caminho correto, nós sofremos julgamento.
Nós e todos os trabalhadores, nós temos muitas situações, pessoas que começam a seguir, trilhar caminhos em direção à luz, caminhos não perfeitos, mas começando a entender, a compreender, começam a sofrer críticas, porque as pessoas que não começaram a enxergar ainda, não querem que a gente vá, porque elas têm medo de fazer esse caminho, de seguir com a gente, têm medo de abrir os olhos, têm medo também de enxergar seus próprios erros, achando que eles são tão grandes, que Deus talvez não perdoe essa imagem diferente que fazem de Deus, que ainda não descobriram Deus. Nós, na realidade, ainda não descobrimos verdadeiramente um Deus de amor, profundamente amor, ainda tememos a Deus, não fazemos por amor, sim, às vezes por temor, e a maioria ainda teme a Deus, não ama a Deus. Então é mais fácil criticar, atrapalhar o caminho do outro. Eu ir atrapalhando o caminho do outro, eu não vou precisar seguir o meu. Continua como todos, continuo no meio de todos. Numa hora, todo mundo tem que começar o seu caminho ou continuar o seu caminho, da onde parou. Porque não há retrocesso, só há avanço. Nosso planeta tem que evoluir e nós temos que caminhar. Nós paramos um momento, uma situação de equívoco, onde por um momento deixamos de sentir, realizar aquilo que precisamos, mas retomamos de novo e seguimos. E é o caminho de todo mundo, de todo ser humano. Não importa a situação escura que ele esteja, na dificuldade ou no erro, no engano. Não importa quão difícil. E Jesus veio mostrar isso. E Paulo de Tarso também, na sua peregrinação, também mostrou isso dos apóstolos. Saulo tinha plena convicção, tinha sua fé tão forte em Deus, naquele Deus poderoso e zangado, que ele defendeu com todo o amor dele a Deus a lei. E depois ele conheceu a Jesus e prometeu a si mesmo, como Paulo, na escrita de Romana, com o mesmo nome, com a mesma dor, ele seguiria e retificaria os seus erros, seus equívocos contra o Cristo. E o seu caminho foi difícil, porque o chamaram de louco, a família o abandonou, os amigos o abandonaram, os mesmos que o amavam, que apontavam ele como um grande homem, já não o via apenas, via como apenas um louco, que dizia maluquices, fanático perturbado. Era isso que Paulo se tornou. Os discípulos também, quando começaram a caminhar com Jesus, também foram abandonados, muitos pelos seus amigos, foram deixados nos seus caminhos a seguir. Muitos que ouviam Jesus ali se empolgavam naquele momento, mas depois não tinham coragem de seguir com ele. E na hora que perguntavam por ele, ou como Pedro também negou a Jesus, e tanto depois renunciaram ao nome do Cristo por medo, por falta de convicção, mas é uma coisa que é da natureza humana. O medo do desconhecido e o medo de si mesmo. E da nossa responsabilidade, da responsabilidade do nosso crescimento, do caminho que a gente tem que percorrer. Então, é vencer esse medo, porque não importa onde a gente vá e não importa o que a gente faça, não importa se a gente vai vestir azul, ou amarelo, ou roxo, sempre vai ter a opinião contrária. Não importa a religião, a doutrina que você siga, sempre vai ter opinião contrária. A opinião segura está em seguir o Cristo, nosso modelo e guia, está nos evangelhos e na consciência de orar muito e pedir para que Deus nos ajude sempre, no amor de Jesus, a seguir o seu caminho e a gente ter essa consciência e não se abalar com a opinião dos outros. Porque é medo, é insegurança, é inveja,
e a gente não pode realmente se abalar com isso. Enquanto as pessoas não tiverem a consciência da caminhada que tem que fazer, que chegou a sua hora de também tomar a sua cruz e seguir, elas vão estar atirando pedras, atirando tomates e rindo com a plateia chacota e sem respeito. Nosso respeito e nosso dever é com Deus, com o nosso Cristo. Nosso dever é conosco mesmo e com aquilo que nós nos colocamos quando nos propomos a reencarnar na nossa caminhada. Foi o que nós nos colocamos, pedir a Deus para que a gente consiga pelo menos uma parte bem completada do nosso caminho que a gente traçou para essa jornada aqui na Terra agora, nesse momento. Que a gente tem essa luz vinda de Jesus para fazer o nosso trabalho. E se a gente puder olhar com carinho, com amor, nossos amigos, as pessoas que até dentro da nossa família é difícil, nossa família não aceita, nossos amigos pessoais não aceitam, então não é só os outros, é dentro da religião que nós estamos, nós optamos por uma outra, e a gente se torna espírita, então se torna uma coisa estranha. É ter fé, é preciso se apegar e ter a fé, e todos tiveram esse problema. Jesus veio mostrar isso, Jesus mostrou na cara, como homem, ele sofreria tudo isso. Uma questão de dias, ele se tornou uma coisa abominável. Um instante ele era simplesmente maravilhoso, um homem de milagres, de curas. No outro ele era repugnante para a massa, para a turba que queria ele numa cruz. E ele foi para a cruz. Mas ali ele despejou pelo mundo a sua luz e seu amor. E agora ele está lá em cima esperando por nós, porque nosso destino sempre será chegar até ele. Muita gratidão. Como todos bem colocaram, não importam as opiniões alheias e também não precisamos convencer ninguém. Podemos defender os nossos valores morais através do nosso comportamento. Muitos se importam com as opiniões alheias para serem aceitos na sociedade. Lembramos o que diz em Mateus 15:14. Portanto, não faça caso deles. São guias, cegos conduzindo cegos. E se um cego conduzir outro, ambos cairão numa vala. Então, precisamos compreender que nós queremos melhorar, evoluir e saber que nem todos estão no mesmo nível evolutivo e que cada um tem uma percepção diferente da realidade em que vive e como vive. Não podemos obrigar a ninguém a pensar como nós, porém podemos fazer a diferença através da nossa atitude baseados nos ensinamentos de Jesus. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado, refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de Luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares e irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço,
que coloque em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Lisete para conduzir a prece final. Gratidão ao Pai Maior, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré. Gratidão à espiritualidade amiga que se fez presente nesse encontro para mais um Evangelho no lar. Gratidão por fazer parte dessa família tão linda, de dedicação, amor, doação, e assim aprender mais sobre essa doutrina que tanto nos ampara e nos ensina. Que assim seja.